Por esses dias eu entrei aqui na internet e eu encontrei um tipo de vídeo que chamou muita atenção. Não um vídeo, conteúdo. Eu encontrei assunto de blogs que tem a mesma headline. Para você que não sabe o que é headline, headline é um título persuasivo, entende? Então eu encontrei isso no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim, em várias outras plataformas. E o título ele começava da seguinte forma, né? Os títulos começava do tipo: ele largou a faculdade para ficar rico. Ele largou o ensino médio e se tornou milionário. Ele parou os estudos para ficar milionário. E quando começou a chegar nisso, eu vi que tem um padrão que se repete e muitas pessoas usam isso. Entrei em vídeos, as pessoas têm esse discurso. Olhei comentários e nos comentários as pessoas estavam comentando, né? Eu vou parar de estudar e tal para ficar rico, para ficar milionário. Aqui no mercado digital rola muito esse tipo de discurso de você parar de estudar para ficar milionário, para ficar rico. As pessoas, pelo fato de muitas profissões elas estarem mudando, pelo fato de faculdade não ser garantia de sucesso, né? Houve uma época em que se você fizesse, por exemplo, direito, você já estava com a vida garantida. Você seria um advogado, teria prestígio, ganharia dinheiro. E hoje em dia a gente vê que é diferente. Já aconteceu com engenheiros. Só que o problema é que as pessoas não olham para o mercado. Como as pessoas não olham para o mercado, não tem essa visão, muitas pessoas esperam por um salvador. Aí as pessoas acabam caindo nessa falácia de que depois que elas fizeram determinada coisa, a coisa vai melhorar, a vida dela vai ser salva, ela vai ganhar dinheiro, ela vai ter prestígio, profissão. Mas voltando ao tópico principal desse vídeo, que é: largou os estudos para ficar milionário, parou de estudar para ficar rico, milionário. E eu vi que um monte de gente concorda com esse discurso. Eu queria trazer umas reflexões aqui, que é o seguinte: se você parar de estudar, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que você vai ficar burro, você vai ficar menos inteligente, você vai ficar uma pessoa menos interessante. Você pode até ficar rico, lembrando que nem todo mundo vai ficar rico. Tem essa péssima notícia para te dar: nem todo mundo vai ficar rico, porque dinheiro é uma coisa escassa, é para poucos. Mas se você ficar rico, você parou de estudar e ficou rico, milionário, você vai ficar um milionário desinteressante. Porque a gente precisa estar estudando o tempo todo. E eu, Claudemir, vou estudar até o último dia da minha vida. Por quê? Porque eu gosto disso. Eu gosto de aproveitar. Eu aproveito melhor. Eu aproveito melhor a vida se eu tiver com pouco dinheiro. Quando eu tenho conhecimento, eu vou conseguir apreciar melhor esse mundo. E se eu tiver muito dinheiro, eu vou conseguir apreciar muito mais. Eu vou me tornar uma pessoa mais interessante. Eu vou me sentir, inclusive, mais interessante. Eu vou, consequentemente, atrair pessoas tão interessantes quanto. E muito provavelmente eu vou conseguir impactar muito mais pessoas. Se você, por acaso, se torna uma pessoa que faz dinheiro e você não estuda, você decidiu que não vai estudar, o seu foco é só fazer dinheiro, a sua tendência é atrair pessoas tão desinteressantes quanto. Lembrando que, traz uma coisa aqui para vocês não interpretarem mal: estudar não é necessariamente você fazer faculdade, fazer determinados cursos, mas você ser uma pessoa interessada nas coisas, uma pessoa que está sempre aprendendo coisas novas, não importa a área. Que existe inclusive uma diferença grande entre alguém que tem conhecimento, entre alguém que é inteligente e entre alguém que tem sabedoria. Eu cansei de encontrar pessoas, sobretudo quando eu já trabalhei no campo, né? Lembrando que eu já trabalhei em campo, vou trazer isso em outros vídeos. Quando eu trabalhava no campo, encontrei pessoas com nível de sabedoria muito acima de pessoas com curso superior. A pessoa encostada na enxada e ela expressava um nível de profundidade sobre a vida, sobre conhecimento,
que é muito difícil de encontrar, mas a pessoa não precisou desse conhecimento acadêmico, esse conhecimento formal. A pessoa sempre estudou, sempre observou, sempre foi interessada em relação à vida. E isso é estudar. E isso torna uma pessoa interessante. Então, voltando ao tópico inicial, quando você para de estudar para ficar rico, a única coisa que você vai ter é dinheiro. Inclusive, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas essa pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem realmente é dinheiro. Por quê? Porque ela abriu mão do fato dela continuar sendo interessante. E quando você para de buscar ser interessante, seu entusiasmo normalmente morre e você passa a ser uma pessoa cada vez mais vazia, de dentro para fora. A tendência é você chamar a atenção também de outras pessoas. Então, olha só, quando você não busca se tornar uma pessoa interessante, você vai se rodear de outras pessoas tão desinteressantes quanto você e você vai achar que todo mundo é assim. Não porque todo mundo é assim, mas sim porque quando você não busca ser interessante, as pessoas interessantes elas se afastam de você ou você não consegue atrair. Então você cria um mundo à sua volta onde você acha um mundo superficial, onde você acha que a realidade é aquela. Você vai ter até dinheiro para usufruir da vida, mas você vai ser uma pessoa desinteressante. Por quê? Porque você caiu nessa ideia de que você tem que largar tudo e parar de estudar, inclusive para ficar rico, para ficar milionário. Inclusive esse desejo de ficar rico, milionário, muitas vezes não é nem seu. Você comprou isso de outra pessoa, porque você não conhece você mesmo, e você vai buscar isso. Aí depois você vai descobrir que a vida não é só isso, não é só ficar rico, ficar milionário. Existe outras coisas que você precisa buscar no caminho. Inclusive eu tenho uma sobrinha que me fez a seguinte provocação esses dias. Ela disse: "Ô tio, olha só, eu queria saber se realmente vale a pena fazer faculdade, que eu escutei algumas pessoas dizendo que não vale a pena fazer faculdade. E as pessoas também me falaram, né? Ela descobriu que caras como Mark Zuckerberg, como caras que nem o Steve Jobs, enfim, essa galera aí, eles não terminaram a faculdade. E ela disse, cara, se esses caras, eles não terminaram a faculdade, por que eu deveria fazer faculdade? As pessoas têm essa provocação, né? Então eu fiz um desafio para ela. Eu lembrei a ela que esses caras estudaram em universidades como Harvard. Muitos caras assim, empreendedores, sobretudo empreendedores digitais, que tá nesse universo digital, eles, ou que trabalham com tecnologia, né? Eles estudaram em lugares como Oxford, Harvard, Stanford e assim por diante. Lugares que são muito concorridos de entrar. E eu disse, ó, se você passar em Harvard, você tem o direito de desistir. Agora você tem que primeiro passar em Harvard. Depois que você passa em Harvard, a nossa história aqui, a nossa conversa, ela acaba. Por quê? Porque você ganhou o direito de desistir de desistir no curso superior. E por que é importante isso? Porque às vezes as pessoas pegam a história pela metade, entende? Como uma desculpa, não para fazer algo que ela deve fazer, o que ela quer fazer, mas como desculpa para ela parar de estudar. Entende? Então é muito importante para a gente prestar atenção nisso. Eu vou trazer outro relato aqui, meu, que foi o seguinte. Eu tenho um amigo que era cliente, ele se tornou amigo, e que eu sempre busquei ser uma pessoa interessante, porque eu sou uma pessoa interessada. E chegou num nível em que, de vez em quando, eu fiz alguns projetos para ele não tem nenhuma ideia em mente, nenhum projeto em mente, ele chega só pelo fato de ele gostar de conversar comigo, de trocar ideia durante cada jornada de projeto, ele chega e diz, Claudemir, tem alguma ideia aí, algum projeto aí pra gente rodar? Por quê? Porque quando você busca ser uma pessoa interessante, você se conecta com outras pessoas. Você atrai pessoas igualmente interessantes. Então, o meu recado para você é: não pare de estudar. Entende? Não pare de estudar para ficar milionário. Fique milionário estudando. E você tem o direito de estudar o que você queira. Mas busque ser uma pessoa interessada. Assim o mercado vai se abrir para você. Nunca vai faltar oportunidade. Talvez seja o caminho.
Você buscar estudar cada vez mais uma área que você goste, que você tem muito interesse, tenha muito brilho no olho quando você ouve falar naquilo, e esse seja justamente o caminho para você ficar milionário. Entende? Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Eu espero que você goste, espero que você tenha entendido. Se não fez sentido, ou se fez sentido, eu queria que você colocasse nos comentários para a gente continuar a nossa conversa agora nos comentários. Beleza? Então, muito obrigado pela companhia. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado longo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!